Então nós vamos iniciar abrindo um novo arquivo, uma nova obra dentro do software CIP 3D. Ao abrir o software, essa nova obra pode ser aberta diretamente pela coluna Arquivo, pela opção Novo, ou para quem tem versões anteriores, pode utilizar o menu Arquivo Novo. Ao clicar em Arquivo Novo, o software vai abrir a janela para a criação da nova obra. Ao abrir essa janela, o software também apresenta o diretório de projetos. Esse diretório o software cria automaticamente. Então veja que o software ele tem uma pasta para projetos, que é a pasta CIP 3D. A pasta de projetos do software fica no disco que você selecionou para salvar o seu software, no CIP Engenheiros Projetos CIP 3D. Essa é a pasta default do software para projetos. Logo na frente, você tem o botão Examinar. Caso você trabalhe em uma empresa, em uma instituição de ensino, em um órgão público, e você precise alterar esse diretório, então às vezes você tem um local estabelecido pela empresa, que é o local para salvar os seus projetos. Este local, para você selecionar e trocar a pasta default do software de projetos, é a partir do botão Examinar. Clicou no botão Examinar, veja que o software abre aqui, todos os diretórios da sua máquina. E caso a sua máquina visualize a rede, os diretórios da rede. Então, dentro das opções Examinar, você pode alterar o diretório default para projetos. Aqui nesse nosso treinamento, nós vamos utilizar a pasta default de projetos, CIP Engenheiros, Projetos CIP 3D. Abaixo nós teremos o campo para nome do arquivo e descrição do nosso arquivo. Dê preferência para o campo nome do arquivo você colocar um nome pequeno, pois esse também será o nome-chave da nossa obra. E às vezes, para localizar, um nome pequeno é bem melhor. Lá embaixo na descrição, aí você pode informar mais sobre a sua obra. Além disso, o campo nome do arquivo, ele tem uma limitação de caracteres, enquanto a descrição não tem limitação. Eu costumo colocar um nome pequeno, por exemplo, Galpão Guarulhos. Aí lá embaixo eu faço uma descrição maior, Galpão Aeroporto de Guarulhos. Então você vai ter aí a possibilidade no campo da descrição de colocar uma descrição maior da obra. O nome do meu arquivo será Curso Dezembro. Então, o nome da minha obra, Curso Dezembro. E a descrição, aí eu posso colocar maior, né? Obra do curso via internet da Múltiplos do software, né? Do Metálicas, por exemplo, Metálicas 3D,
Obra do curso via internet da Múltiplos do Metálicas 3D de dezembro. Olha a quantidade que eu inseri na descrição. Então, dê preferência a colocar um nome pequeno no nome do arquivo e a descrição você pode trabalhar da maneira que você desejar, tá ok? Então, ó, nome do arquivo, curso dezembro. Descrição, obra do curso via internet da Múltiplos do Metálicas 3D, dezembro. Colocou nome, colocou a descrição, clica em aceitar. Clicou em aceitar, o software vai abrir a janelinha Nova Obra. Nesta janela aqui, já é possível visualizar uma das opções de introdução de obra. A opção da introdução automática a partir de arquivos IFC. Lembrando, pessoal, arquivos IFC são arquivos oriundos de softwares da tecnologia BIM. O Revit não consegue, tá? O Metálicas não consegue ler arquivos do Revit, tá? Mas do SAP 2000, de outros softwares que trabalham com a tecnologia BIM, na grande maioria das vezes, o software consegue trabalhar com essa introdução. Além da introdução automática a partir de arquivos IFC, da tecnologia BIM, ele traz aqui um recurso chamado obra vazia. É pelo obra vazia que teremos acesso dentro da obra à introdução de arquivos DXF DWG, TXT e também a introdução por recursos do próprio software CIP 3D. Eu vou habilitar obra vazia e vou clicar em aceitar. Ao clicar em aceitar, será aberto a janela obra vazia. Essa janela aqui, obra vazia, é uma das janelas mais importantes do software CIP 3D. Nesta janela aqui, nós iremos fazer algumas configurações que podem alterar consideravelmente o resultado aqui dentro do software, tá bom? Uma das configurações mais importantes dentro dessa janela é o primeiro botão lá na parte superior, chamado Normas. Aqui nós vamos habilitar as normas ao qual queremos trabalhar. Clicando em Normas, o software vai abrir a janela Seleção de Normas. Procurem sempre habilitar as normas mais atuais, principalmente porque os recursos mais modernos do software CIP 3D vão estar disponíveis a partir das normas mais atuais. O CIP 3D ele possui normas de concreto para aço dobrado, aço laminado e soldado, madeira e alumínio. O software possui para os elementos de concreto a norma brasileira 6118 de 2014. Ela é a mais atual para as opções de concreto armado. Lembrando que o software tem módulo de concreto. Ele possui o módulo para pilares de concreto armado. Ele possui o módulo para vigas de concreto armado. Ele possui o módulo para sapatas e blocos de concreto armado. Então,
Por isso que o software apresenta a ABNT NBR 6118 para concreto armado. Para aço dobrado, a mais atual é a ABNT NBR 14762 de 2010. Aço laminado, nós vamos encontrar a NBR 8800 de 2008. E para o módulo de madeira, a 7190. Para quem tiver e possuir, e for trabalhar com o módulo de alumínio, no software CIP 3D, só é possível trabalhar a partir da Eurocódigo 9. Não tem norma brasileira de alumínio no software Metálicas 3D. Nós ainda teremos para pilares mistos, não está sendo apresentado aqui, mas o módulo de pilar misto, ele é calculado também pela norma europeia, a Eurocode 3 e 4. Então, acessem as opções de normas e procurem trabalhar com as normas mais atualizadas que existem aqui dentro do software. Lembra que eu comentei com vocês quando o software não está corretamente instalado, quando você tenta calcular, um dos erros que aparece é que você não tem permissão para a norma de concreto? Isso acontece porque a primeira norma a ser habilitada é a de concreto, tá? Então o pessoal às vezes fala, puxa, eu não tenho, é um software de estrutura metálica, tá me pedindo norma de concreto, única e exclusivamente porque nesta janela, a primeira opção que o software traz de verificação é a norma de concreto. Então eu vou trabalhar com a 6118 de 2014, a 14762 de 2010, a 8800 de 2008, 7190 e Eurocode 9, tá bom? Lembrando que o software tem as normas mais atuais e também tem as normas anteriores. Afinal de contas, o Metálicas 3D é comercializado no Brasil há mais de 20 anos. Então muita gente lá no passado já fez obra com o software. E o que é mais comum é a gente precisar reformar, alterar, ampliar. Então a gente precisa dessas normas antigas também dentro do software. É por esse motivo que é apresentado as normas antigas. Confirmou as normas que você quer trabalhar, clica em aceitar. Logo em seguida, é necessário indicar a categoria de uso da nossa edificação. Veja que o software traz a residencial, ele traz comercial de escritórios e de acesso público, biblioteca, arquivos, depósito, oficinas e garagens. Basta selecionar a categoria de uso que você quer trabalhar. O software permite que você habilite mais de uma categoria de uso. Afinal de contas, você pode ter uma edificação multiuso. Os primeiros andares, garagens, oficinas e na parte superior, por exemplo, apartamentos. Então, é possível habilitar mais de uma opção nas categorias de uso. A minha será edificações comerciais de escritórios e de acesso público. Clicando em aceitar, vou ter configurado as minhas normas e também vou ter configurado já a categoria de uso da minha edificação. Uma vez configurado aí normas e a categoria de uso, nós vamos passar aqui ainda nessa janela obra vazia para essa parte aqui da janela, essa parte superior, que é a parte onde nós vamos selecionar os materiais que iremos trabalhar. O software solicita que a gente venha a indicar pelo menos um material default
para o aço laminado, para o aço dobrado, para um perfil de alumínio. Porém, dentro do software, caso a gente queira ter mais de um tipo de material, vai ser possível. Eu posso, por exemplo, ter uma barra de um aço A36 e uma outra barra com A570, né? Nós sabemos que, por exemplo, a Gerdau, alguns perfis são em A36, outros perfis são em A570. Então a gente tem também dentro do software essa possibilidade de alterar. Mas inicialmente a gente já vai precisar escolher um material para deixar esse material como default. Então, nesta região aqui, nós temos, ó, primeiramente os materiais para aço laminado. Desde o A36, A570, até, ó, lá embaixo, outros tipos de materiais. Vou selecionar para o aço laminado o A36. Para dobrado, ó, nós também teremos, ó, desde o CF21, o ZAR, o A36, o A570 e outros tipos de materiais. Para o aço dobrado, também vou trabalhar com o A36. Para quem tem o módulo de madeira, vai precisar também especificar o tipo de madeira, a procedência, a classe, se é de categoria 1 ou categoria 2, né? O tipo da categoria da sua madeira, né? Categoria de primeira, categoria de segunda, tá ok? Então, para quem tem material, o módulo de madeira, vai precisar selecionar o tipo da madeira. Madeira serrada, laminada colada, a procedência, a classe de resistência, a categoria e a classe de umidade. Para quem possui o módulo de alumínio, vai precisar selecionar a liga e o estado de entrega. Essa denominação existe no software, principalmente porque os perfis de alumínio são dimensionados pela Eurocode. Então, ele traz a denominação que a Eurocode tem para os seus materiais, a liga e o estado de entrega. Nós teremos a barra genérica de concreto e aqui à minha direita toda a parte de visualização dos módulos para concreto. Nas opções de concreto, também teremos que selecionar a classe de resistência do concreto que queremos trabalhar. O software tem para o módulo de pilares de concreto, o módulo de vigas de concreto, o módulo de elementos de fundação de concreto, além da barra genérica de concreto, as classes de resistências de concreto, desde 15 MPa até 50 MPa cadastrados no software CIP 3D. Veja que para cada opção nós temos 3 tipos de concreto. Vou pegar um exemplo, o C20, tá bom? Mas vai ser igual para todas as classes de resistência de concreto. Por exemplo, a C20 ela tem condições desfavoráveis, em geral, e usinagem rigorosa. Então, ó, condições desfavoráveis, em geral, e usinagem rigorosa, tá? O que vai mudar aí para cada opção dentro do software quando você seleciona, né, um tipo de classe de resistência do concreto, ó. Abrindo só um pequeno documento aqui, ó, que tem esta descrição para vocês, ó.
Então, quando eu falo num concreto desfavorável em geral ou usinado, a diferença vai estar no gama C do nosso concreto. Ao selecionar, por exemplo, um C20 condições desfavoráveis, eu estou selecionando trabalhar com um gama C de 1,5. Quando eu seleciono um C20 em geral, eu estou trabalhando com um gama C de 1,4. E quando eu seleciono uma opção usinagem rigorosa, o gama C do meu concreto é de 1,3, ou seja, é um concreto bom, tá? Então, o que vai alterar ao selecionar desfavorável em geral ou usinado é o valor do gama C aqui dentro do nosso software. Eu, tanto para os módulos de concreto armado, como para a barra genérica de concreto, eu vou trabalhar com 25 MPa usinagem rigorosa, tá? Então eu já vou selecionar este material para os meus elementos de concreto. Essa configuração aqui é importante principalmente para quem tem os módulos de pilares de concreto, vigas de concreto e elementos de fundação. Já é feito aí uma seleção da classe de resistência do nosso material, principalmente do material de concreto armado. Abaixo nós temos aqui a visualização da opção de ações. Aqui em ações nós teremos algumas das configurações para a parte de carregamentos dentro do software CIP 3D. O primeiro botãozinho que nós devemos visualizar em ações é o com sismo dinâmico. Aqui, ao habilitar com sismo dinâmico, é possível introduzir a ação sísmica na nossa estrutura. Veja que o software traz a norma 15421, a nossa norma de sismo. Dentro dessa opção de sismo, vamos encontrar o mapa sísmico do Brasil, tá? Aqui, caso você queira introduzir ação de sismo, é possível introduzir. Como podemos visualizar, né, a maioria esmagadora do território brasileiro não tem sismo, né? Dificilmente vai sofrer aí com algum tipo de carga sísmica, né? A maioria esmagadora, aí, tanto a zona 0, 1, 2 e 3 são valores aí de aceleração sísmica muito pequeno, bom? Que pode sofrer um pouco mais é a região do Acre, na zona 4. Mesmo assim, raramente o pessoal leva em consideração essa parte de sismo, tá? Mas saiba que o software tem o recurso para levar em consideração essa carga. Aliás, a única carga aí que mais se aproxima de uma carga dinâmica no software CIP 3D é a ação sísmica, tá? Todas as demais cargas dentro do software serão cargas estáticas. A única que simula algum tipo de carga dinâmica é esta janela. Esta janela traz aqui toda a introdução da nossa norma e os seus parâmetros, né, da 15421 para o carregamento sísmico. Então, é possível fazer a introdução da carga da ação sísmica, colocando aí os parâmetros de cálculo, as características da localização, o sistema estrutural.
Então, as informações da nossa norma, né, até mesmo o número de módulos de vibração que intervém na análise. Ó. Podemos trabalhar com valores da norma, determinar um percentual aí para deslocamento da massa, né, ou outras especificações. Também é interessante visualizar, né, que como o software é desenvolvido para mais de 70 países, e alguns deles também têm normas sísmicas, essas normas podem ser visualizadas. Ó. Ao habilitar a Argentina, temos o mapa da ação sísmica da Argentina. Ó. Principalmente aí próximo à região dos Andes, né, tem opções aí bem elevadas de sismo. Países como Honduras, esses daqui sofrem e sofrem bastante com a parte sísmica, né? Então é legal até para critério de curiosidade saber que o software tem mapas sísmicos de outros países. Eu não vou considerar sismo na minha estrutura, tá bom? Então nesta janelinha aqui, vou clicar em cancelar. Abaixo da opção de sismo, nós vamos encontrar o botão resistência ao fogo. Lembrando que verificação de resistência ao fogo é um módulo vendido separadamente. Esta verificação de resistência ao fogo dentro do software CIP 3D só é feito a partir da norma europeia. É por esse motivo até que nós só estamos enxergando madeira. Para se enxergar as opções para aço, como o software trabalha somente com a norma europeia, para os perfis de aço, tem que se habilitar também a norma europeia. Então, ó, só para critério de visualização, eu vou pôr aqui a norma europeia em aço dobrado e em aço laminado. Pronto, ó. Ao utilizar a norma europeia, clicando em resistência ao fogo, além de madeira, eu também agora vou enxergar a verificação de resistência ao fogo para os perfis de aço. Lembrando que o módulo de verificação de resistência ao fogo é pela norma europeia. O método utilizado aqui é o método tabular. Você vai precisar indicar a resistência requerida em minutos e caso haja algum tipo de proteção no seu perfil, indicar essa proteção. Por exemplo, uma pintura intumescente. É uma opção de proteção que vai ajudar nessa opção da verificação de resistência ao fogo. Vai ajudar nos resultados de verificação de resistência ao fogo. Então, você coloca a resistência requerida e também caso haja uma proteção para o seu perfil. Eu não vou habilitar verificação de resistência ao fogo, tá? E vou até voltar com as normas brasileiras, tá? Para aço dobrado, 14762 de 2010, aço laminados e soldado a 8.800. Então, o módulo vendido separadamente de verificação de resistência ao fogo somente pela norma europeia. Logo abaixo da opção de verificação de resistência ao fogo, nós temos o botãozinho de estados, limites e combinações. Neste botão, nós iremos visualizar toda a parte de coeficiente de combinação e de segurança que o software traz habilitado.
também a partir deste botão temos acesso ao local onde podemos fazer a alteração desses coeficientes. Entrando em estados limites combinações, para visualizar a parte de majoração e minoração que o software trabalha, aqui na região das normas brasileiras, nós vamos encontrar este lapisinho com ponto de interrogação. Clicando nele, ele vai mostrar o relatório com esses coeficientes, ó. Então, ele vai trazer a norma e vai trazer aqui, ó, os seus coeficientes de segurança e de combinação para cada hipótese de carregamento, ó. Em uma situação 1, 2 e 3, ó. Aqui para as opções de fundação. Agora, ó, a 8.800. Lembrando que esses são coeficientes default do software. Então, aqui, quando nós clicamos, é aberto o relatório mostrando esses coeficientes. Uma vez que você ler esses coeficientes e desejar alterar esses coeficientes, aqui embaixo nós vamos encontrar o botão para configurar as combinações para cada estado limite. Uma vez que você clicar nesse botão, você vai ter a possibilidade de alterar os coeficientes para concreto, elementos de fundação, aço dobrado, aço laminado e soldado, assim sucessivamente. Vamos supor que eu queira alterar as informações dos coeficientes para aço laminado. Clico. Na janela que abre, eu habilito situação de projeto introduzida pelo usuário. E vou precisar criar por esse sinal de mais uma nova situação. Ele me pede um nome para essa situação, né? Ó, e vai trazer também como eu quero trabalhar. Somente com coeficiente de majoração ou com coeficiente de majoração e combinação. E a categoria de uso, ó. Então, vou trabalhar com a categoria 2, que é a que eu selecionei, com uma situação que eu vou chamar de crítica. E indico os valores que eu desejo trabalhar. Informando esses valores, tá? Posso colocar um nome para essa referência, tá? Então, por exemplo, uma situação 1. E é criado esta situação com valores diferentes, levando em consideração os valores que eu quero introduzir. Eu vou dar cancelar aqui porque eu vou trabalhar com os valores da minha obra, tá? Eu quero trabalhar com os valores default do software. Então, clico em cancelar. Mas lembrando, você tem total possibilidade de estabelecer os seus coeficientes particulares para cada uma das obras. Aço laminado, soldado, dobrado, tá bom? Eu vou trabalhar com o default do software, que caso você queira consultar, basta clicar neste botãozinho aqui. Visualizado aí toda a parte de majoração e minoração que o software trabalha,
No botão abaixo, nós vamos criar as hipóteses de carregamento. Neste botão aqui, eu apenas crio as hipóteses de carregamento. Toda a parte de introdução de carga é feito dentro do software, carregando a estrutura, tá? Então não vamos entrar com valores aqui. Vamos entrar com valor somente quando a estrutura existir. Aqui, na verdade, é a criação das hipóteses de carregamento. Ao clicar em hipóteses adicionais, eu volto a visualizar a categoria de uso e volto a ter a opção para alterar a categoria de uso ou até mesmo acrescentar uma categoria de uso. Vai ser a partir deste lápis aqui. Eu realmente vou trabalhar com a categoria de uso número 2. Abaixo nós vamos ter toda a possibilidade da introdução das hipóteses de carregamento. Veja que automaticamente já existe uma hipótese criada, a hipótese de peso próprio. Isso porque o peso próprio da estrutura já será levado em consideração. Qualquer elemento que você lance dentro do CIP 3D, o peso próprio deste elemento já será levado em consideração. Se eu lançar, por exemplo, um W 15 por W 360, um perfil U, tá? Esse peso próprio dele, o peso próprio dele já será levado em consideração. Não preciso me preocupar. Trabalhei com 150 por 15. Peso próprio dele já está sendo levado em consideração. É por isso que automaticamente a hipótese de peso próprio já é criada. Fora a hipótese de peso próprio, as demais opções de carga teremos que criar as hipóteses. Por exemplo, a minha estrutura vai ter fechamento da cobertura e fechamento da lateral por telha. Ao lançar esse carregamento, eu quero ter uma hipótese de carregamento para elas. Eu vou precisar também colocar, por exemplo, uma sobrecarga de montagem, a sobrecarga da norma, uma sobrecarga de um equipamento. Então eu vou precisar criar essas hipóteses de carregamento. Para criar essas hipóteses de carregamento, basta ir na opção e na frente da opção, na coluna adicionais, nós teremos um lápis. Clicou nesse lápis, ele vai abrir a possibilidade para a criação de uma nova hipótese. Aqui nas hipóteses de carga permanente, eu vou lançar o fechamento da cobertura e o fechamento da lateral. Para lançar, clica-se em nova hipótese ação adicional. A referência o software já traz automaticamente, é só colocar a descrição. Por exemplo, fechamento da cobertura, o peso da telha da cobertura. Então, fechamento da cobertura. Além do fechamento da cobertura, eu quero criar o fechamento lateral. Pode ir lá novamente, automaticamente ele já numera a referência seguinte e é só indicar o nome, fechamento lateral.
Mais uma vez, volto a citar, aqui não entramos com valores, é só a criação da hipótese. Valores serão introduzidos quando a estrutura existir pelo menu de cargas. Criei aqui, ó, duas hipóteses de carregamento. Quando eu for lançar o peso da telha da cobertura, eu seleciono a hipótese de fechamento da cobertura. Quando eu for lançar o carregamento do fechamento lateral, eu seleciono a hipótese do fechamento lateral. Então já tenho, fora o peso próprio, mais duas cargas permanentes criadas. Clico em aceitar, ele apresenta, ó, as adicionais criadas. Quero criar duas sobrecargas. Então, ó, vai no lápis da sobrecarga e clica em nova hipótese. Vou criar, ó, a sobrecarga de montagem. Olha lá, montagem. E quero criar uma sobrecarga para um equipamento. Então, vou ter um equipamento aí na minha estrutura, já crio a hipótese também de equipamento. Não precisa se preocupar com as combinações. Ao criar as hipóteses, o software automaticamente já gera as combinações, ó. Clicando em mostrar combinações, teremos a visualização das combinações criadas automaticamente. Então, ó, nós temos aqui, ó, as combinações criadas automaticamente, tá? Veja que existem cargas combináveis e não combináveis. Ou seja, se a sobrecarga de montagem, né, não coincidir com a carga do equipamento, podemos tirar essa combinação. E aí, automaticamente, ó, elas não serão somadas. Imagina o seguinte, quando a estrutura estiver sendo montada, não vai ter esse equipamento lá. Somente no término da montagem que vai ter o equipamento. Então, eu posso indicar que essas cargas não são combináveis, tá ok? Ao criar uma hipótese, o software traz uma opção chamada com distintas disposições de cargas. Ele traz essa opção pois existem carregamentos, né, que podem ter mais de uma opção automaticamente. Então ele já gera aqui essas opções automáticas. Por exemplo, um vento. Um vento, né, ao criar o vento, você pode habilitar ali com distintas disposições e dizer se essas disposições são compatíveis, incompatíveis, simultâneas. Para se ter maior detalhe sobre essas opções, nesta janelinha aqui, ó, existe, aliás, não é só nesta janelinha, vai ter em outras janelinhas esse pontinho de interrogação. Clicou no pontinho de interrogação, ele traz a descrição, ó, sobre os itens da janela. Então, por exemplo, o caso de vento, a melhor opção é a incompatível. Até o software diz aqui para mim, ó, não combinaria com uma hipótese de vento em outra direção, tá? Porque vento aqui no software, quando bate numa barra, bate em uma direção. Não é possível que na mesma barra, na mesma hipótese, bata um vento na outra direção. Elas vão se anular, tá ok? Então, com distintas disposições de carga, são para se gerar automaticamente cargas que serão
que você pode criar de uma única maneira, tá? Um vento, vento eu posso criar já vento a x, a y, a menos x e a menos y. Então cria-se essas opções e indica como incompatíveis, tá bom? Não vou criar essas hipóteses, tá? Na parte de sobrecarga eu só quero realmente montagem e equipamento. E para vento, eu vou criar eu mesmo a minha opção, ó. Clico no lápis, vou criar uma hipótese para a pressão do vento e uma hipótese para a sucção do vento na estrutura, tá bom? Por se tratar de vento, automaticamente elas não serão combináveis, tá bom? Como eu acabei de dizer aqui, para o software, numa mesma situação de cálculo, se numa barra bate um vento a x, é impossível que bata outro vento em outra direção, tá? Ela sempre vai analisar, então bate em x nessa hipótese, numa outra hipótese bate em y. Aí é uma outra hipótese de carregamento, tá bom? Então, é na janela de hipóteses adicionais que criamos as hipóteses de carregamento. E depois, futuramente, vamos usar essas hipóteses para carregar a estrutura. Criado as hipóteses mais a hipótese de peso próprio, o software vai ter aí a possibilidade, depois, futuramente, de calcular a estrutura com as suas combinações, tá bom? Vou clicar então em aceitar depois de criado essas hipóteses adicionais. Uma vez que introduzimos aí as hipóteses adicionais, uma outra opção aqui que é importante antes mesmo de iniciarmos a nossa estrutura é caso venhamos a trabalhar com o módulo para fundações. No módulo de fundações, podemos trabalhar com sapatas em concreto armado e blocos sobre estaca também de concreto armado. Para quem tem o módulo de fundações, tem que especificar o terreno. Aqui na opção terreno de fundação, nós vamos encontrar as informações para a introdução dos valores do nosso terreno. Esses valores aqui não são valores do SPT. Esses valores aqui são valores retirados do coeficiente de Winkler. Esse coeficiente de Winkler, para você ter maiores informações, aconselho a leitura do memorial de cálculo, tá? Por não se tratar do SPT, existe uma biblioteca de valores usuais, ou seja, ao clicar nessa seta azul, você já tem alguns valores para alguns tipos de solo. Então você já pode escolher trabalhar, por exemplo, com um solo com brita, com areia densa, semidensa ou solta, com um lodo ou com um solo de argila dura, semidura ou branda. Então nós escolhemos aqui em importar valores usuais de projeto, até mesmo um solo a utilizar, para que o software leve em consideração ao calcular os elementos de fundação. Eu posso escolher um solo, vou pegar aqui, por exemplo, uma argila dura.
clicando em aceitar, colocando sim na mensagem, o software assume os valores para o solo argila dura. Lembrando, caso você queira introduzir os seus valores, tá? Leia o memorial de cálculo e entre com esses valores. Não é o SPT aqui. Esses valores são retirados do coeficiente de Winkler. Também existe aqui no terreno de fundação uma opção para verificar o deslizamento de sapatas. A verificação do deslizamento de sapatas, tá bom? Uma vez que você habilitar essa opção aqui, tá? Se prepara para ter sapatas grandes, tá? Um método utilizado aqui, ele acaba trabalhando com sapatas bem grandes, tá bom? Então vai trabalhar com sapatas e habilitou verificar deslizamento de sapata, se prepara, pois as dimensões das sapatas podem ficar bem grandes, tá ok? Se for sapata e sapata excêntrica de divisa, sapatas vão ficar grandes, tá ok? Eu vou até desabilitar o verificar deslizamentos de sapatas. Então, feito aí essa última configuração para o terreno, fizemos aí praticamente as configurações mais importantes aqui dentro da janela obra vazia. Feito essa última configuração aí, vou aqui no finalzinho da janela clicar em terminar. Ao clicar em terminar, o software vai abrir aqui a visualização inicial com os seus 3 eixos. Essa visualização em 3D que dá até origem ao nome CIP 3D, pela possibilidade de se trabalhar em 3D. Aquela janela obra vazia, né? Ela pode ser novamente acessada a qualquer momento a partir do menu Obra, Dados Gerais. Ao clicar em Obra, Dados Gerais, você volta a visualizar aquela janela anterior, tá ok? De obra vazia, que agora se chama Dados Gerais, tá bom? Pode ser que ao longo das nossas aulas, ao longo das nossas 4 aulas aqui desse treinamento, a gente retorne a essa janela, pois essa janela é importantíssima, tá bom? Quando a gente abre a obra, a primeira opção que ele traz é a opção IFC, para se trabalhar a partir dos arquivos IFC. Lembrando que, além da opção de arquivos IFC, nós também podemos trabalhar com arquivos DXFDWG e com arquivos TXT. Uma vez que a gente abrir o nosso software, para se trabalhar importando arquivos DXFDWG ou arquivos TXT, nós vamos acessar a opção do menu Ferramentas, e em Ferramentas vamos encontrar a opção Importar arquivos DXFDWG ou importar arquivos TXT. Dentro da pasta do software de projetos, existem exemplos de arquivos TXT e existem exemplos de arquivos DXFDWG.
Para que vocês carreguem esses exemplos, acessem o menu Arquivo, Gerenciamento de Arquivos. Ao clicar em Arquivos, Gerenciamentos de Arquivos, aqui nessa janela, na parte superior, o último ícone da parte superior chama Exemplos. Este botão instala os exemplos dos usuários, tá? Clica em Exemplos e deixa ele instalar os exemplos. Você vai visualizar que ele possui 6 obras já dentro do software como exemplos, e ele também vai instalar os arquivos DXF e DWG, tá? Clicou aí em exemplos, ele vai instalar esses exemplos, tá? Futuramente a gente visualiza esses exemplos que já estão aí até calculados dentro do software. Nós vamos visualizar aqui inicialmente os arquivos exemplos TXT e DXF-DWG, tá ok? Então é só fechar essa janela depois que você instalou os seus exemplos. Nós vamos inicialmente importar um arquivo TXT. Então, se você possui um arquivo TXT e quer fazer a importação desses arquivos TXT, será a partir do menu Ferramentas, Importar arquivo TXT. Vai ser por este recurso que nós vamos fazer a importação dos arquivos TXT. Ao clicar em Ferramentas, Importar arquivo TXT, o software vai abrir a janela Importar geometria. Nesta janela, nós teremos a possibilidade de fazer a importação de arquivos TXT. Veja que nessa janela ele traz até uma descrição desses arquivos TXT, ó. Nessa janelinha aqui, ó, se eu clicar em ampliar janela, eu tenho aqui, ó, toda a visualização para se carregar a geometria de uma estrutura a partir de um texto TXT. Ele traz aqui como se trabalha, né? Ó, o início do arquivo, você tem que escrever joist ou nudos e indicar os nós. Na linha você escreve o número do nó, um espaço, a letra X, o símbolo igual e o valor numérico da coordenada X, a letra Y, o símbolo de igual e o valor numérico da coordenada Y, assim sucessivamente. Então, para colocar os nós, o número do nó, a letra X e a coordenada, a letra Y e a coordenada, a letra Z e a coordenada, para todos os nós. Depois nós teremos a possibilidade de fazer as barras e até mesmo as placas. Então aqui ele traz toda uma descrição para você fazer um arquivo TXT. Vou fechar aqui essa descrição. Lembrando, pessoal, que quando nós fizemos a instalação lá em Arquivo, Gerenciamento de Arquivos e clicamos em Exemplos, na pasta de exemplos do software, nós instalamos alguns exemplos de arquivos TXT.
Nós vamos utilizar esses arquivos exemplos para fazer um exemplo de importação de um arquivo TXT, tá ok? Então, ó, nesta janelinha aqui, tem esta pastinha, ó, na parte superior. Clica nela e localiza a pasta de exemplos. Disco C, né, ou o disco que você instalou seu software, pasta CIP Engenheiros, pasta Exemplos, pasta CIP 3D. Você vai ter aqui, ó, esses arquivos TXT para fazer a importação como exemplo. O primeiro exemplo que eu vou importar é a torre TXT. Todas as máquinas que têm o software instalado, ao clicar lá em instalar exemplos, você vai ter essa torre TXT. Selecionou ela, clicou em abrir. Logo em seguida, aqui nessa janela em aceitar, teremos a leitura do nosso arquivo. Ao colocar sim, vamos importar o arquivo, ó. Este arquivo foi importado a partir de um TXT exemplo que existe dentro do software, tá? Ah, se quiser desfazer, ó, lá em cima tem o desfazer, ó. Vou importar até outro arquivo TXT. Ferramentas, importar arquivo TXT, mesma pastinha, tá? Eu vou pegar o elétrico, talvez seja mais bonitinho esse arquivo, ó. Abrir, aceitar, sim, ele vai importar, ó, o elétrico. Essa estrutura que nós estamos vendo aqui, ó, o elétrico, é um arquivo retirado de um arquivo TXT que está instalado lá no CIP 3D, ó. Elétrico TXT. Todos os nós e as barras, tá bom? Eu agora, ó, vou clicar aqui novamente em desfazer e ao clicar em desfazer, ó, ele limpa a minha tela, tá? Eu importei um arquivo TXT. Agora eu vou fazer uma importação a partir de um arquivo DXF-DWG, tá bom? DXF-DWG é mais comum, né? O pessoal trabalha mais com arquivos DXF-DWG. Aliás, né? Se você vai desenhar uma estrutura em arco, essa estrutura tem que ser desenhada em DXF-DWG. Então prestem atenção nos detalhes que eu vou comentar sobre a importação de um arquivo DXF-DWG. Arquivos DXF-DWG são arquivos do AutoCAD, tá? Eu vou importar esta estrutura aqui, ó. Eu vou até abrir o meu AutoCAD e vou abrir a estrutura que eu vou trabalhar com vocês, tá? É uma estrutura que também está na pasta de exemplos. Chama torre elétrica, tá? Ó. Estou abrindo aqui, ó, no AutoCAD a torre elétrica. Esta torre elétrica aqui, ó, é um exemplo.
eu estou abrindo ela no AutoCAD, tá bom? Por que eu estou abrindo ela no AutoCAD? Toda vez que você trabalhar com arquivos DXF DWG, é importante tomar alguns cuidados ao se desenhar no AutoCAD para importar para o software CIP 3D. Nós precisamos ter alguns cuidados, tá bom? Primeiro cuidado, tem que se desenhar em metros. Fora metros, o CIP 3D não aceita outra medida de comprimento. Então tem que se desenhar aqui dentro do AutoCAD em metros. Não adianta desenhar em milímetros, em centímetros, vai dar erro. Então sempre que for desenhar no AutoCAD, para importar para o Metallicas 3D, desenhe em metros, tá ok? Eu vou até abrir a opçãozinha do documento que tem os cuidados com o DXF DWG. Deixa eu pegar esse arquivo aqui. Então aqui está o meu arquivinho, onde eu descrevi aqui os principais cuidados quando se trabalha com arquivos DXF DWG, tá bom? Então, ó, a primeira opção, desenhar em metros. Sempre desenhe em metros. É claro, né, que se você desenhar em centímetros, em milímetros, né, a partir da ferramenta de escalas do AutoCAD, é possível se transformar o que está em metro em centímetros, o que está em milímetros em metros, tá? Não tem problema. Se você não desenhou em metro, a partir da ferramenta Scale, sabendo trabalhar com ela, você consegue transformar o que estava em milímetros em metros, o que estava em centímetros em metro, tá bom? Uma outra coisa importante, mover um ponto da estrutura para a coordenada de origem do AutoCAD. É importante, tá? Sempre que você trabalhar, ter a origem do AutoCAD o mais próximo possível da sua estrutura. Isso porque a área de implementação, a área de implantação do software CIP 3D é bem menor que a área de implantação do AutoCAD. No AutoCAD você consegue desenhar em quilômetros, tá? Então a área de implantação do software CIP 3D é bem menor. E o ponto que coincide entre o software CIP 3D e o Metallicas é a coordenada 0,0,0. Então procure colocar esta coordenada de origem próximo ao seu desenho. Se você quiser, seleciona até um ponto da sua estrutura e faz ela como coordenada 00. É fácil fazer isso. A ferramenta mover, ó, Move, Enter, seleciona a estrutura inteira, Enter, clica num ponto, ó, eu vou pegar o pé da estrutura, digita 0,0,0, dá Enter, pronto, ó. Aquele pé da estrutura passou a ser a coordenada de origem. Então sempre coloque a coordenada, né, ó, de origem próximo à estrutura. Uma outra opção, sempre desenhe em line, tá? Nunca deixe de desenhar em line. Desenhou em Polyline, desenhou em SP-Line, sem problema, mas explode a estrutura, tá? Procura sempre deixar como line. E se você desenhou em 2D, rotaciona a sua estrutura, tá? Porque o 2D vai usar o X e o Y.
esses dois, o X e Y, é o chão no Metallicas 3D, tá ok? Então esses são os cuidados principais, tá? Aliás, eu vou pegar todos eles aqui e já vou passar para vocês, ó. Agora que a gente aí viu os cuidados com o arquivo DXF-DWG, voltando aqui a visualizar o software, tomou esses cuidados com o arquivo DXF-DWG, agora é só importar a estrutura. Para importar a estrutura, menu Ferramentas, importar arquivo DXF-DWG, ele vai abrir aqui, ó, esta janelinha, né, de seleção de arquivo DXF-DWG. Lembrando que o nosso arquivo está no disco C, CIP Engenheiros, exemplos, CIP 3D. Ao abrir essa pasta, aqui na opçãozinho, ó, na opçãozinha arquivos tipo, muda para DWG e você vai visualizar os exemplos que vem junto com o software. Eu vou selecionar torre elétrica. Selecionou o arquivo que você deseja, clica em abrir. Ele vai trazer aqui, ó, a janelinha. Nesta janela é necessário habilitar os layers que você quer enviar, tá? Se você não habilitar os layers, o software não vai importar. Eu vou aproveitar e já vou selecionar todos, porque eu quero todos esses layers. Clico, ó, logo acima do botão do quadradinho aqui, ó, e habilito selecionar todos. Não esquece de habilitar os layers. Habilitou os layers, clicou em aceitar, será importado a nossa estrutura, tá? Pode ser que ele te faça uma pergunta, é só clicar em sim e a estrutura será importada, tá? Só estamos aguardando aqui uns minutinhos, ó. Ele está fazendo a importação, clica em aceitar e você terá, ó, a estrutura que estava no DXF-DWG, agora importada no software Metallicas 3D. Então nós fizemos uma importação por TXT e agora fizemos uma importação por DXF-DWG. Fazendo aqui, terminando aqui essa introdução por arquivos DXF-DWG, eu chego ao término dessa nossa primeira aula, onde terminamos visualizando essa importação de arquivo DXF-DWG.